Oi pessoal, eu sou a professora Elisama, professora de matemática aqui do canal Araujinhas em Dobro. Na aula de hoje faremos a resolução referente à prova de recuperação da prova paulista. Lembrando que esta resolução é referente aos 7º anos. Na nossa primeira questão, é uma questão que caiu no Enem do ano de 2019. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disto pode ser observado no quadro. Então, aqui nós temos o nosso quadro falando da unidade e da equivalência, tá? E aí, o exercício fala assim: assim, um pé em milímetro equivale a... Ou seja, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: que se nós pegarmos 3 pés, é equivalente a 914,4 milímetros. Então, ele quer descobrir, será que um pé é equivalente a quanto? O que nós podemos fazer? Nós podemos apenas efetuar uma divisão. De forma bem simples e bem prática, basta nós fazermos assim, ó. Para nós resolvermos uma divisão quando tem vírgula, nós precisamos retirar esta vírgula. Só que para nós retirarmos, nós precisamos analisar a questão da parte decimal. Por exemplo, quantos números nós temos após a vírgula? Nós temos apenas um número. Então, para cada um número que nós temos na parte decimal, é um zero que nós vamos acrescentar do outro lado. Então, desse lado, nós não temos apenas um número, então nós vamos acrescentar apenas um zero. E se você tem dúvida em relação à divisão, não sabe como proceder, como fazer, aqui no nosso canal tem uma playlist exclusiva sobre divisão, ensinando bem detalhado, passo a passo. Então, vou deixar o link passando aqui pelos cards ou então aqui na descrição desse vídeo. Agora, continuando, depois que nós já fizemos isto, o que nós podemos fazer? Nós podemos eliminar esta vírgula. E agora nós temos o número 9.144 dividido por 30. Então, vamos lá. Quantas vezes o número 30 cabe dentro do número 91? Cabe 3 vezes, porque 3 vezes 30 é igual a 90. E agora, basta nós efetuarmos esta subtração. 1 menos 0 é igual a 1. 9 menos 9 é igual a 0. Prestem muita atenção. 1 dá para dividir 30? Não, porque é menor. Então, qual é o primeiro passo da divisão? É nós analisarmos para vermos se tem algum número para nós baixarmos. Tem o número 4, então vamos baixar. Agora, 14 dá para dividir por 30? Não, porque é menor. Então, o que nós devemos fazer? Todas as vezes em que nós baixamos um número, nós precisamos dividir ele. Só que, ó, se eu colocar o número 1 aqui no quociente, 1 vezes 30 vai dar 30. Eu posso fazer esta conta? Não. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui no quociente que é menor que 1? Exatamente, o número 0. Então, 0 vezes 30 é igual a 0. E agora nós realizamos esta subtração. 14 menos 0 é igual a 14. Agora, novamente, como nós sabemos que 14 não dá para dividir 30, basta nós baixarmos o próximo número. E o próximo número é o 4. Agora, quantas vezes o número 30 cabe dentro do 144? Cabe apenas 4 vezes, porque 4 vezes 30 é igual a 120. E se nós colocássemos o 5, 5 vezes 30 daria 150, e é muito maior. Então, nós temos que pôr o 4. Então, 4 vezes 30 é igual a 120. Agora, basta nós realizarmos essa subtração. 4 menos 0, 4. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. 24 dá para dividir 30? Não. Tem algum número para nós baixarmos? Também não. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos uma vírgula no quociente e acrescentamos um 0 aqui no nosso resto. Agora, 30 vezes, que número que me dá 240? 30 vezes 8. Então, 30 vezes 8 vai dar 240. E 240 menos 240, isso aqui dá resto zero. Ou seja, qual é a nossa resposta? É 304,8. Então, agora vamos para a nossa próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre a fração 7/6. Então,
Vamos ler as nossas alternativas e analisar para descobrirmos qual é a alternativa correta. A primeira fala assim, ela pode ser escrita no número misto, 1 inteiro e 7 sextos. Isso aqui já está completamente errado, tá? Por quê? Quando nós pegamos uma fração imprópria e transformamos em número misto, a resposta vai ter que ser um número inteiro, que no caso aqui está certo, que é o número 1. Entretanto, a fração, ela deve ser uma fração própria. E o que é uma fração própria? É aquela cujo numerador é menor que o denominador. E observem comigo, ó, que aqui está o contrário. O numerador, que é o 7, é maior que o denominador, que é o número 6. Então, essa resposta aqui, ó, já está errada. Já pode até descartar ela. Agora, vamos lá. Ela é aparente, pois o numerador é múltiplo do denominador. Gente, nós temos a seguinte fração, 7 sextos. Ó, 7 sextos. 7 sextos, um é múltiplo do outro? Não, né? O 7 até é um número primo, então não tem nada de múltiplo nem nada. Então, ó, e o que é uma fração aparente? Uma fração aparente é aquela que quando nós realizarmos a divisão, essa divisão vai dar um número exato. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 15 terços. Isso aqui é uma fração aparente? Sim, porque se eu realizar essa divisão 15 dividido por 3, isso aqui vai dar 5. Então, isso é uma fração aparente. Agora, ela é própria, pois o numerador é menor que o denominador. Gente, observem comigo que vocês às vezes nem precisam saber os nomes técnicos. Só pelas informações que é dada, vocês já conseguem distinguir para saber se está certo ou errado. Por exemplo, aqui nós temos a fração 7 sextos. 7 sextos, o numerador é maior ou menor? É maior. Reparem comigo que aqui está falando o contrário, ó, o numerador é menor. Então, isso aqui também já está errado. E outra, uma fração própria, né? Nós sabemos que é exatamente essa definição. O numerador tem que ser menor que o denominador. E por último, fala assim, ela é imprópria, pois o numerador é maior que o denominador. Portanto, a nossa alternativa correta seria essa aqui, ó, fração imprópria. Agora, essa outra questão fala assim, considere a sequência definida pela expressão algébrica. A n é igual a 3n mais 2, onde n é a posição do termo na sequência. Para qual o valor de n, o termo da sequência é igual a 32? Então, vamos lá, ó, vou copiar a nossa formulinha aqui. Então, nós sabemos que no lugar do n é a posição, certo? Ele quer descobrir o valor de n. E o valor de n, qual seria o resultado? 32. Então, o 32, nós vamos pôr no lugar desse a n. Então, vai ficar assim, ó, 32 é igual a 3 vezes n mais 2. Agora, vamos lá, ó. Tá vendo esse mais 2? Nós vamos passar para o outro lado com o sinal oposto. Então, vamos lá, ó. Ficar 32 menos 2 e é igual a 3 que multiplica n. Quanto é 32 menos 2? Isso aqui é igual a 30. Então, 30 é igual a 3 que multiplica n. Observem comigo, o 3 está multiplicando n. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar assim, ó, n é igual a 30 dividido por 3. N é igual a 30 dividido por 3, isso aqui é igual a 10. Ou seja, qual seria a nossa resposta? Seria 10, que seria aqui, ó, a nossa última alternativa. Resultado como 10. Agora, vamos apenas tirar a prova real? Então, vamos lá, ó. Para nós sabermos se a nossa conta está certa, qual que é o resultado de n? É 10. Então, onde tiver n na nossa fórmula, nós devemos colocar o valor que foi encontrado, que é 10. Então, vamos lá, ó. A n. Qual é o valor de n? 10. Então, vai ficar a 10 é igual a 3 que multiplica n. Qual é o valor de n? 10. Então, 3 vezes 10 mais 2. Então, a 10 é igual a 3 vezes 10, 30. 30 mais 2. Ou seja, a 10 é igual a
30 mais 2 é igual a 32. Reparem comigo que é exatamente o número que ele pediu para que nós encontrássemos, que era o 32. Agora, vamos para a nossa próxima questão. Pedro e Carlos são amigos e decidiram juntar dinheiro para comprar um presente de aniversário para sua amiga. Pedro contribuiu com 20 reais a mais do que Carlos. Juntos, eles arrecadaram 80 reais. Quanto cada um contribuiu? Então vamos lá, eu vou dar um exemplo só para que vocês consigam entender melhor. Vamos supor que vocês tenham arrecadado 20 reais a mais do que eu. Então, se eu arrecadei 10 reais, quanto que vocês arrecadaram? Vocês arrecadaram 20 reais mais os 10 reais que eu arrecadei. Então, vocês arrecadaram 30, certo? Então, vamos lá. Quais são os nomes que são envolvidos nesse exercício? É Pedro. O nome de Pedro eu vou abreviar por P e o nome de Carlos eu vou abreviar por C. Então, vamos lá. Ele fala assim, que Pedro contribuiu com 20 reais a mais do que Carlos. Primeiro passo, nós sabemos quanto que Carlos contribuiu? Não. Quando nós não sabemos algum termo na matemática, nós utilizamos uma incógnita. O que é uma incógnita? Nada mais é que uma variável. E a variável é geralmente sempre a letrinha X. E Pedro? Nós sabemos quanto que Pedro contribuiu? Sim. Nós sabemos que Pedro contribuiu com 20 reais, mais o que Carlos contribuiu. Quanto que Carlos contribuiu? Aí vocês podem se perguntar, professora, a gente não sabe quanto que Carlos contribuiu. Só que nós colocamos uma incógnita para representar a quantidade que Carlos contribuiu. Então, qual é a letra que está representando isso? X. Então, significa que Pedro contribuiu 20 reais mais X. Ou seja, além disto, o exercício fala que juntos eles arrecadaram 80 reais. Então, nós sabemos que se nós fizermos assim, juntarmos o que Pedro e Carlos juntaram, eles vão chegar em 80 reais. Então, agora é só nós fazermos a substituição das suas respectivas letras. Por exemplo, qual que é o valor de P? O valor de P é 20 mais X. Mais, qual que é o valor de C? X. E nós sabemos que se nós somarmos tudo isto, o valor tem que ser igual a 80. Então, vamos somar, 20 mais. Sempre quando uma variável não tiver número na frente, o número que está escondidinho aqui, é sempre 1. Então, eu sempre costumo falar assim para os meus alunos. Quanto é uma banana mais uma banana? É igual a 2 bananas. Então, quanto é 1x mais 1x? É igual a 2x. Então, nós temos, 2x é igual a 80. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. E para nós resolvermos uma equação do primeiro grau, nós deveremos separar as variáveis dos números. Então, vamos lá. Tá vendo esse 20 aqui, Ele está positivo. Então, nós devemos passar ele para o outro lado. Só que todas as vezes em que um número troca-se de membro, ele altera-se o seu sinal. Então, se está mais 20, ele vai passar menos 20. Então, vai ficar assim, 2x é igual a 80 menos 20. Agora, é só nós resolvermos. 2x é igual a 80 menos 20 é igual a 60. Observem comigo, que o 2 está multiplicando o x. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vai ficar assim, x é igual a 60 dividido por 2. Ou seja, qual é a metade de 60? É 30. Professor, então, nós já encontramos a resposta? Não. Nós encontramos parcialmente a resposta. Por quê? Nós encontramos apenas o valor de x. Quem que estava representando x para nós? O valor de x era o valor de Carlos. Ou seja, C vai ser igual a 30. Então, pensem comigo. O valor de Pedro vai ser quanto? Vai ser 20 mais... Quanto que vale o x que nós acabamos de encontrar? O x vale 30. Então, quanto é 20 mais 30? Isso aqui é igual a 50. Ou seja,
Pedro contribuiu com R$50, enquanto Carlos contribuiu com 30. Então, vamos procurar isso aqui nas nossas alternativas. Carlos contribuiu com 50? Não, tá errado. Carlos não contribuiu com 20 e muito menos com 60. Carlos contribuiu com 30 e Pedro contribuiu com 50. Então, essa aqui, ó, é a nossa alternativa correta. A nossa próxima questão fala assim: Ana está preparando uma receita que requer 2/3 de uma xícara de açúcar. Porém, ela decidiu fazer uma quantidade maior e multiplicar todas as quantidades da receita por 3. Quanto de açúcar ela precisará em xícaras se a receita for multiplicada por 3? Gente, essa aqui é muito simples, porque nós já temos a fração. A fração é 2/3. E no exercício está falando que ela vai precisar multiplicar toda a receita por 3. Quando nós estamos trabalhando com uma fração, tudo que nós fazemos no nosso numerador, nós obrigatoriamente precisamos fazer no denominador. Então, se ela precisa multiplicar aqui por 3, então embaixo ela também vai precisar multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Ou seja, ela vai precisar de 6/9 de xícaras de açúcar, que seria, ó, essa nossa alternativa aqui que estaria correta, 6/9 de xícara. Essa outra expressão fala assim: o valor numérico da expressão 3a² menos 2b mais 2 ao quadrado, quando a é igual a 2 e b é igual a menos 3, é. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é nós copiarmos a nossa expressão. Qual que é o valor de a? O valor de a, ó, vale 2 e o valor de b vale menos 3. Então, basta nós fazermos a substituição, ó, 3 que multiplica. Quanto que vale o a? O a vale 2. Então, no lugar desse a, nós vamos pôr 2 e vamos elevar ao quadrado. Agora, menos 2 que multiplica o b. Quanto vale o b? Ó, b vale menos 3. Então, vai ficar assim, ó, menos 3. Agora, mais 2 ao quadrado, pessoal. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. E quanto é 2 vezes 2? É igual a 4. Então, no lugar desse 2 ao quadrado, eu já vou pôr 4. Então, vamos resolver, ó. 3 que multiplica. 2 ao quadrado é igual a 4. Agora, muito cuidado com o jogo de sinal. Na multiplicação, ó, multiplicação, sinais iguais é sempre positivo. 2 vezes 3, 6. Então, ó, 6 mais 4. Agora, 3 vezes 4, isso aqui é igual a 12. Mais 6 mais 4, isso aqui é igual a 10. Quanto é 12 mais 10? Isso aqui é igual a 22. Portanto, a nossa alternativa correta, ó, seria a nossa segunda alternativa, 22. Agora, vamos para a nossa próxima questão. Na figura a seguir, temos a representação de um esquadro. Assinale a alternativa que corresponde à medida do ângulo Y. Então, observem comigo que aqui nós temos um esquadro, que é o formato de um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque tem um ângulo reto. Professora, onde que está localizado esse ângulo reto? O ângulo reto está localizado aqui. E quanto mede um ângulo reto? O ângulo reto, ele mede 90 graus. Nós sabemos que a soma interna dos ângulos de um triângulo deve medir 180 graus. Então, vamos escrever as informações que nós já temos. Nós temos 53,1 mais 90 graus, que é referente ao ângulo reto, mais y, que é o ângulo que nós queremos descobrir. E nós sabemos que se nós somarmos todos esses dados, o valor final tem que ser 180 graus. Então, vamos lá. Quanto é 53,1 mais 90? Vamos fazer a conta, ó, aqui do ladinho. 1 mais 0 é igual a 1. Ó, na adição e subtração, sempre vírgula embaixo de vírgula. 3 mais 0, 3. 5 mais 9 é igual a 14. Ou seja, 53 mais 90 é igual a 143,1. Agora, vamos copiar esse mais y, é igual a 180. O que nós devemos fazer agora? Devemos pegar esse 143,1 e transferirmos para o outro lado da nossa equação. Então, se nós pegarmos esse número aqui, ó, o que vai restar para nós desse lado? Apenas o y.
Então, vai ficar y é igual a 180. Reparem comigo, esse 143,1, ele tem sinal? Não. Mas quando não tem sinal, o sinal é sempre positivo. Se nós passarmos esse número para o outro lado, todas as vezes na qual nós trocamos um número de seu lugar, ele altera-se o seu sinal. Então, se estava mais, ele vai vir menos. Então, vai ficar menos 143,1. E agora, basta nós efetuarmos essa subtração. 0 dá para tirar 1? Não. Então, pede emprestado aqui e pede emprestado aqui. O 8 passa a valer 7, aqui passa a valer 9 e aqui passa a valer 10. 10 menos 1, 9. Na subtração e adição, vírgula sempre embaixo de vírgula. 9 menos 3 é igual a 6, 7 menos 4 é igual a 3 e 1 menos 1 é igual a 0. Ou seja, y é igual a 36,9. Então, vamos procurar nossa alternativa. Tem que ser 36,9, que seria, ó, essa alternativa aqui. Agora, a próxima pergunta fala: observando a figura, temos o relógio marcando 9 horas.